Jeremias 33, no seu último vídeo, né? Os últimos 6 versículos. Do 20º, deixa eu ver aqui, 21º ao 26º, ok? Então vamos lá. Eu havia falado no vídeo ontem aqui a respeito de hackers, né? Malditos, usados pelo diabo. Então, minhas redes sociais eu já tirei Instagram. Se alguém te pedir dinheiro, quem entrou na minha conta é ladrão, né? Ladrão são safados. E nem homens são, né? Que entraram na minha conta, né? Eu fico todo dia, cara. Você que entrou na minha conta lá, fico todo dia na Rua do Príncipe lá, ó. Vai lá. Seja homem, cara. Venha cara a cara. Hã? Não tem coragem de ficar caçando o marido na internet, cara? Tu não tem vergonha na cara? Falar de coisa boa, falar de Deus aqui. Os vídeos vão continuar. Você que está vendo aí, que está me hackeando, né? Deve estar usando para ganhar dinheiro. Aqui está sendo avisado já. Eu vou começar a avisar e vou avisar mais ainda. Esses demônios, eles estão invadindo minhas contas, né? Fazem anos. Eu estou colhendo prova. Né? E vai chegar uma hora que vão dançar. Né? Uns já foram para o inferno, que são do inferno, né? Aí os próprios amigos deles mandam para o inferno. Então, gente que não tem compromisso com Deus, mas tem compromisso com o diabo para atazanar a vida de quem está levando a palavra de Deus, merece o quê? Né? Eu, no meu caso, eu uso o Êxodo 22, versículo 2. É só tentar sorte. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos lá. Como eu falei, né, a ver nos vídeos aqui, eu fui prejudicado, celular, acho que todo mundo, né? Então você que de repente está sentindo embaçada a visão para ler, né? Eu perdi, havia falado em vídeos aqui, que eu perdi o meu óculos de leitura, que é o 0,25, é o mínimo, né? Para leitura, acho que agora se eu fizer vai ser maior, vai ser um grau maior para poder enxergar direito. Então, olha só, eu acabei pegando um emprego numa ótica, de tanto falar, né? Então se você precisar de óculos, fala comigo. Pode comentar ali, ou se quiser mandar uma mensagem, né? Então, eu acho que eu vou até colocar meu telefone na tela para facilitar. E se mora aqui em Joinville, né? Ou não, acho que pelas redes sociais você consegue também. Então, vamos fazer o vídeo aqui, falar de Deus. Eu não cobro nada para isso, tá? Nada. Eu recebi de graça e levo de graça. E levo o genuíno evangelho, tá? A verdade sobre a Bíblia. Nada de templo, esse negócio de templo, de dízimo. Esquece isso aí. Você não está roubando Deus como os pastores, que nem deveriam existir pastores, né? Só há um pastor que é Jesus. Como eles pregam lá que se você não der dízimo, você está roubando Deus, é mentira. Ok? Eu te provo na Bíblia, tá? Dízimos eram pagos pelos filhos de Abraão aos levitas que cuidavam da Arca da Aliança, que ficavam no tabernáculo, né, que representa o nosso corpo, o tabernáculo, pois ele era envolvido por peles de animais que representam a nossa pele. E a Arca da Aliança representa o nosso coração, ok? E esses levitas cuidavam da Arca da Aliança e eram remunerados por alimentos. Veja bem, não era por dinheiro. 10% do alimento plantado na terra deles, das 11 tribos restantes, que são filhos de Abraão, eram filhos de Abraão, só eles pagavam esse dízimo de alimentos para os levitas. Então, se você te convidar para ir em um templo, primeiro, não vá em templo, ok? Você vai lá, alguém que é mais pecador que você, talvez, vai ditar a regra sobre o Espírito. Quando, na verdade, Jesus falou que nós teríamos ligação direta com Deus, pois ele enviaria seu Espírito, estaria conosco. Tenha só um pastor, que é Jesus. Tenha só um guia, Espírito Santo. Pegue a palavra de Deus e leia. Coma o pão da vida. Se alimente da palavra. Esse é o pão que Jesus falou na ceia. Usou material, o pão material, para explicar o pão espiritual, que é o seu ensinamento. Ok? Esse barulho aqui é do gatinho aqui, que quase furaram o olho dele. Eu acho que foi um gambá que subiu ali. Quase furou o olho dele. Eu achei que tinha furado, mas na verdade não. Ele está se recuperando. Agora chegou aqui. Ficou a noite inteira fora. Então, gente, olha só. Se você quer, realmente, você ama Jesus, ama Deus e acredita em Jesus,
pare, por melhor das intenções que você tenha, pare de sustentar templo, pare de ser conivente e pare de dividir esse negócio de templo, ok? Jesus falou que nós seríamos odiados por isso, por falar a verdade. E ele não estava errado não, jamais, né? Então a perseguição é grande. Minhas redes sociais, todas, eu tirei agora no Instagram, Facebook, tem gente de Itajaí, tem gente de várias cidades entrando nas minhas redes sociais, me hackeando, tentando impedir. Eles acham certo que eu ganho dinheiro com isso, sei lá. Ou estão tentando ganhar dinheiro com o meu conteúdo, eu não sei. Ou apenas atazanando, né, a vida de um cristão. Mas mal eles sabem o peso que vai vir de Deus. Se eles acham que a mão do diabo é pesada, eles vão ver o peso da mão de Deus sobre a vida deles e dos filhos deles. Pois Deus não é brincadeira. Deus sabe quem atinge e sabe o que esses caras... Se bem que até nem valorizam filhos, né? Não pode. Quem valoriza o roubo, quem valoriza fofoca, quem valoriza tudo que é de errado, como eu um dia achei que tinha valor, eu não sou santo, nós sempre seremos pecadores, mas a gente né, é convencido pelo Espírito Santo e converte. O que é? Sai do caminho errado e vai para o caminho certo. Né? Apesar de que eu nunca fui desse negócio de ficar espionando a vida dos outros. Eu acho feio em mulher fofoca. Imagine em homem. Você imagina em homem. Se para mulher já é feio. Então, o genuíno evangelho, como eu estava falando, ele deve ser pregado sem medo. Medo da maioria, porque a maioria vai em templo, porque a maioria segue esse sistema podre religioso de hoje, que é pior ainda do que o sistema religioso da época de Jesus. E, portanto, é por isso mesmo que ele tentava tirar para fora. Eclésia significa tirados para fora. E todos que ele tirou para fora do sistema religioso, que impunha obrigações, né, e leis pesadíssimas, mas eles não cumpriam. Né? Achavam que o sábado, que o ser humano, o homem foi feito para o sábado, quando Jesus falou que o sábado foi feito para o homem. Né? O sábado é o dia do Senhor, o dia do descanso. Eles se transformaram no domingo propositalmente para zombar de Jesus, zombar de Deus. Então, a maçonaria ela está em todo o templo religioso, toda religião, esse sistema podre religioso, há a maçonaria. Ok? Tanto ali quanto na política. A indústria da música também, a marionete, usa como marionete os cantores. Não pense que os gospel também não são, porque são marionetes. Então há muita coisa a ser falada sobre a verdade. E eu não tenho medo de falar a verdade, não. Por mais que tentem impedir de levar vídeo, será feito esse vídeo, será feito vários. Já fizeram, sabe o que aqui? De tão hackeado que eu tô, eles no modo avião entraram no meu celular apenas com a câmera ligada e tiraram o vídeo que eu estava falando, porque eles não suportam ouvir a verdade. O inferno não suporta ouvir a verdade. E quando eles veem que perdeu uma alma, o inferno perdeu uma alma, eles ficam possessos. São usados pelo diabo para atazanar a vida dos cristãos. Genuíno cristão. Não aqueles que pensam que dízimo vale. Se você está, como já falei, com os melhores das intenções, levando dízimo para pastor ficar rico, para religião ficar rica, pegue esse dinheiro, querido. Ache uma família que está trabalhando e não consegue vencer e ajuda eles. Esse é o verdadeiro ID de Deus. Ok? Você vai encontrar. Tenho certeza que às vezes do lado da tua casa, ou na frente, ou no bairro, ou na cidade que você mora, tem alguém precisando desse tal dízimo. Uma oferta, oferece. Deus não precisa de ajuda. Quem precisa são a igreja, que somos nós somos a igreja. Muitos de nós não têm o QI elevado para arrumar um trabalho
ou um modo de ganhar dinheiro que sustente uma família inteira. Então, você pode ajudar. Se você tem condições financeiras, saiba que você não vai levar dinheiro nenhum para onde você vai. Às vezes a gente se esquece disso, né? Que somos limitados nessa terra e passamos aqui no máximo 100 anos. Depois disso a gente vai embora e passa muito rápido. Eu falei tanta coisa sobre tantos assuntos, mas tudo verdade, né? E nem comecei a falar ainda sobre os versículos, né? Mas vou começar agora, ok? Meditem nessa palavra aqui, meditem na Bíblia e sejam guiados pelo Espírito Santo. Não por pecadores em cima de púlpito, arrancando a lã das ovelhas, ok? Os entendedores entenderão. Jesus falou isso aí. Não sou eu que estou falando essa regra, ditando toda essa regra. Quem falou tudo isso, né, a respeito de religião, sistema religioso, foi Jesus. Então, eu apenas estou parafraseando. Olha só, vamos lá, vamos falar de Deus. 21º versículo de Jeremias 33. Acompanhe, querido, lá com a tua Bíblia. Que também faltam muitos livros, já falei em vídeos aqui. 21º versículo. Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicará a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, que ministram diante de mim. 23º. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo, as 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. É uma pergunta aqui, na verdade. Vamos ler de novo aqui. 24º versículo. Não tens visto o que este povo fala, dizendo, as 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Olha isso. E desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. 25º e penúltimo desse vídeo. Assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não pertencer não permanecer, perdão. Assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, 26º, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque renovarei o seu cativeiro e apiedar-me-ei, terá piedade, né, deles. Aqui é o último versículo. Então, olha só, aqui está falando de Davi, né? Então, Davi está falando que Davi, né, sobre a geração de Davi. E aqui, olha só, vamos aqui ao versículo 21. Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine ao seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Aqui é uma predição, né?
Olha só. Aí Davi fala assim: não seria bom eu construir uma morada para o Senhor e tal? Aí Deus vai lá com o profeta Natan e fala com a boca, usa a boca dele. Eu sou Deus, né? Eu te tirei de trás das malhadas, não construa nada para mim. Não tem como você construir nada para mim. Meus pés, o estrado dos meus pés é a terra. Eu sou espírito. Como você vai construir algo para mim? Não faça isso. Eu sim darei um templo perpétuo para você. Um templo eterno, que era Jesus, mas ele não entendeu. Aí veio Salomão e foi lá e fez templo físico, né? E tirou o tabernáculo de onde estava, com a Arca da Aliança, levou para templo e começou a desgraça toda. Já falei em outros vídeos aqui. Ele coabitou com 1000 mulheres, que serviam a cada uma a um Deus. Deus que não é o nosso Criador, são demônios, né? Então, para você ver, essa é a prova mais lógica de que não era para ser construído o templo. Né? Davi entendeu errado, Salomão mais ainda, né? Ele foi à frente e falou: não, sou eu da descendência, eu vou construir o templo, quando na verdade o templo eterno era Jesus. Jesus falou: derrube esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Então ele era eterno, perpétuo. Então é muito fácil, a Bíblia ela é muito fácil de entender quando você foi convencido pelo Espírito Santo. Mas há pessoas que dão muita ênfase para palavrões, né? Ficam escandalizados e não se atentam, não estão nem aí para o pecado que é descumprir o mandamento. Apesar de que Jesus veio com a graça, mas ele disse que não veio para abolir o mandamento, né? A lei. Descumprem o sábado, que é o dia do Senhor, tornando o domingo, que não tem nada a ver, é o primeiro dia da semana. Usam templo físico, que não era para ser, pois Jesus usou, como falei, o material, o pão material, o vinho material, a água material, para explicar o espiritual. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida, né? O seu sangue representa o vinho. Então, ninguém entendeu nada. Então, usaram e estão usando até hoje o templo, um templo físico para uma indústria, né? Pois tem CNPJ e tudo, para tirar a lã da ovelha. Pense nisso, você que ainda não pensou sobre isso, mas há muitos que já despertaram, ok? Fiquem com essa palavra para não ficar muito extenso o vídeo, e meditem e fiquem com Deus até o próximo capítulo, que é o 34, eu farei talvez hoje ainda, ok? Fiquem com Deus.